Bom dia, meu amigo. Começando então mais um café da manhã com o ecocardiografista. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as próteses cardíacas. Talvez para o residente em ecocardiografia, até mesmo para ecocardiografistas experientes, talvez a avaliação das próteses cardíacas seja talvez um dos maiores desafios para o laboratório de ecocardiografia. Primeira coisa que a gente tem que lembrar nesse bate-papo são os cuidados que eu tenho que ter antes mesmo de começar o meu exame. Então, o paciente portador de uma prótese chegou no seu laboratório. A primeira coisa que você precisa conversar com ele é uma pequena anamnese, uma coisa rápida, mas que não deve deixar de ser feito. Primeira coisa, perguntar que ano ele fez a cirurgia. Segundo, perguntar em qual hospital ele operou. Terceira pergunta, o senhor sabe se a sua prótese é uma prótese tissular? Não vai usar esse nome para o paciente, fala biológica. Ou é uma prótese mecânica? Quando o senhor colocou a prótese, o senhor utilizou algum tipo de anticoagulante? E por último, quando o senhor fez a cirurgia, lhe entregaram algum cartão com a identificação do modelo e tipo de prótese? Essas informações são muito importantes para a gente. Por quê? Nós sabemos que esse cartãozinho que é distribuído na hora que o paciente faz a cirurgia, nesse cartão de identificação vem o tipo de prótese, o modelo de prótese e principalmente o tamanho e a TVI da prótese. Isso é muito importante porque quando eu estiver estudando o perfil hemodinâmico da prótese com o Doppler, eu vou ter essas informações e eu posso checar as informações que eu obtive no exame com as informações da carteirinha. Qual é o problema? A grande maioria não recebeu essa carteirinha. A gente não sabe isso porque acontece, porque uma vez o paciente colocando a prótese, essa carteirinha vem junto com a prótese e geralmente deveria ter sido entregue ao paciente. Então, uma vez você sabendo, se ele te dá essa informação, a minha prótese é biológica, a minha prótese é mecânica, isso aí já te ajuda a você começar o seu exame. Então, a primeira informação, já começando o meu exame, através do corte longitudinal, é eu identificar se essa prótese está em posição mitral ou se está em posição aórtica, que são as duas posições mais comumente encontradas nas próteses. Não que você não possa ter uma prótese em posição tricúspide ou uma prótese em posição pulmonar. A gente vai ver no nosso bate-papo que existe como estudar o funcionamento dessas duas próteses em posição tricúspide e pulmonar. Mas vejam, as mais frequentes são as próteses em posição mitral e posição aórtica. Quando você olha a prótese em posição mitral, eu já começo a buscar na minha imagem a presença de duas hastes verticais. Essas hastes verticais, elas identificam uma prótese tissular, também conhecida como biológica. Então, na posição mitral, eu posso colocar uma prótese biológica. E essa prótese biológica, comumente, ela tem hastes. Então, eu vou ver aqueles dois chifrinhos que vai identificar para você que esse substitutivo protético é biológico. Veja, eu posso ter uma prótese mecânica também em posição mitral. E aí, eu já sei que eu vou observar que posterior à prótese, abaixo na tela, a gente vai ter uma sombra. Porque a prótese mecânica, ela é de um material que faz sombra acústica. Isso é um efeito do ultrassom. Então, você vai ver que acontece uma sombra posterior à localização da prótese. Então, isso te ajuda a identificar a presença de uma prótese mecânica. Vou agora para a válvula aórtica. A válvula aórtica talvez seja o maior desafio para todos nós. Por quê? Na prótese em posição aórtica, eu posso colocar uma prótese biológica de dois tipos. A chamada stented, que tem haste, e a famosa stentless, que não tem haste. Quando você identifica um paciente com uma prótese do tipo stentless,
é muito difícil diferenciar isso de uma válvula nativa aórtica. Então, às vezes, esse bate-papo inicial que você faz, olha para o tórax, vê se tem alguma incisão cirúrgica, isso é importantíssimo, porque a prótese stentless em posição aórtica, ela é muito fina, ela tem um perfil muito bom, e aí ela confunde muito com uma válvula nativa, ok? Então, sempre que eu tiver uma stentless, eu vou rodar na imagem transversal, eu vou olhar que ela não é totalmente igual a uma válvula nativa, porque essa prótese foi implantada. Então eu consigo identificar algumas características, mas eu tenho que imaginar que ela existe. Antigamente também colocava a prótese stented na válvula aórtica. Então eu tinha os dois chifrinhos, eu tinha as duas hastes, que era mais fácil porque elas acabavam fazendo um pouco de sombra também para trás, apesar de ser uma prótese biológica. Ok isso? Então, prestem bem atenção. A primeira etapa do exame é essa. Eu identifiquei, pelo bate-papo, que esse cara fez uma cirurgia. Ele disse para mim que a cirurgia foi a troca de uma válvula que era doente, geralmente doença reumática. E aí ele não sabe te dizer se ela é biológica ou mecânica. E aí você vai começar o teu exame buscando isso. Uma vez tendo encontrado a prótese, o que eu tenho que lembrar? As próteses são divididas, como eu falei, em próteses tissulares ou biológicas e próteses mecânicas. As próteses tissulares, como eu falei, elas podem ser stented ou stentless. E as próteses mecânicas, essas temos tripla classificação. Ela pode ser uma prótese chamada Star-Edward. A prótese Star-Edward foi a primeira prótese mecânica instalada. O problema dela é que ela é uma prótese altamente restritiva, mas veja, salvou muitas vidas de doença astenótica mitral reumática. Uma válvula mitral reumática é muito mais restritiva do que uma prótese Star-Edward. Só que a Star-Edward, como é que ela funciona? Ela é uma bola, então eu tenho a prótese implantada. Quando o fluxo diastólico começa a acontecer, ele empurra a bola para cima, que ela tem até um ponto que ela vai, porque ela tem uma haste em cima, como se fosse um telhado. Então a bola sobe, o sangue passa ao entorno da bola. Observa que na direção onde a bola está não passa sangue, só o entorno. Então é uma prótese com perfil muito ruim, muito restritiva, mas melhor do que uma válvula de 0,9 cm² de área. Ok? Então salvou muitas vidas. Dificilmente você vai ver no seu dia a dia do laboratório pacientes com Star-Edward. A grande maioria já morreu ou trocou por uma prótese. Agora veja, quando você encontrar, nós vamos ter o mesmo comportamento que eu tenho para qualquer prótese. Ok isso? Então, a primeira mecânica é essa, é a da bola gaiola, a chamada Star-Edward. Outra coisa, na evolução da tecnologia se desenvolveu uma prótese chamada disco basculante. Então, essa prótese disco basculante ela tem um perfil muito melhor do que a Star-Edward, porque agora eu vou ter um disco. Mas veja, o disco basculante ele pode ser monodisco, onde eu tenho apenas um disco, e é o duplo disco, que eu tenho dois discos. Vamos imaginar. A prótese monodisco, como o nome já diz, ela tem um disco só. Então, ela vai fazer isso aqui, ó, ela abre. E repara, quando ela abre, ela vai criar dois orifícios. Só que, qual é o problema disso? Os dois orifícios não são iguais. Eu tenho um orifício maior e um orifício menor. Há uma tendência do sangue passar por onde tem menos resistência. Então, teoricamente, o fluxo vai passar através do orifício maior. Isso pode criar problemas naquela região do orifício menor, porque como começa a passar uma menor quantidade de sangue ali, pode às vezes criar problemas como a trombose naquela região. Mas lembra, a gente também sabe que quanto menor o orifício, maior a velocidade do jato. Então, às vezes, existe o contrabalanço. Um é maior, passa mais sangue, e o outro é menor e passa com mais velocidade. Isso pode fazer com que não haja complicações nessa prótese. Então, essa prótese mecânica monodisco também foi bastante utilizada. Mas, quando eu opto por uma prótese mecânica, hoje quase que exclusivamente se coloca a prótese duplo disco, que o nome já diz, eu tenho agora dois discos. Essa prótese
ela tem um padrão hemodinâmico muito bom. Ou seja, quando a válvula abre, se abrem 2 discos. E aí, vai passar sangue por esse orifício lateral, vai passar sangue por esse orifício central e vai passar sangue pelo orifício lateral. Então, eu tenho 2 orifícios laterais pequenos e um orifício central, 2 orifícios laterais grandes e um orifício central pequeno. O que isso também vai causar? Há uma diferença da quantidade de sangue e velocidade que passa por cada orifício. O orifício maior, que são os laterais, ele acaba passando com menos velocidade, podendo passar um volume maior. Já o orifício central, ele passa, como é um orifício menor, ele pode passar com velocidades mais altas. Então vejam, dessa maneira eu já identifiquei a minha prótese mecânica e já identifiquei a minha prótese biológica. Antes de eu começar a estudar o padrão hemodinâmico utilizando o Doppler, eu preciso olhar para a prótese. Precisa com cuidado olhar para a prótese. Não é porque a prótese mecânica tem sombra que eu não vou olhar para ela. Então, eu preciso observar se existe alguma alteração nessa prótese, principalmente na movimentação dos discos. Nós sabemos que, às vezes, quando eu preciso de detalhes maiores sobre a prótese mecânica, eu, às vezes, preciso ir ao eco transesofágico. Mas isso nunca substitui o eco transtorácico. Ele deve sempre ser realizado, mesmo que o exame antes do transesofágico. Agora veja, quando eu peguei essa prótese mecânica e essa prótese biológica, eu tenho que já começar, antes de avaliar se a prótese é estenótica ou não, eu já vou começar a avaliar se essa prótese tem um fechamento adequado. Lembrem, quando um cirurgião coloca uma prótese duplo disco ou uma monodisco, vocês não querem que ele gripe o fechamento 100%, senão a minha válvula não abre. Então o cirurgião, geralmente, ele deixa um espaço ao entorno de anel e prótese para que ele possa se movimentar. Ok isso? Então, quando a prótese mecânica se fecha, vai acontecer o quê? Um refluxo fisiológico. Esse refluxo fisiológico, na prótese mecânica, geralmente acontece ao entorno da prótese. Quando é uma prótese duplo disco, pode acontecer também uma regurgitação central. Mas, na prótese mecânica, o padrão de regurgitação fisiológica mais comum é aquela ao entorno da prótese. Outra coisa, uma regurgitação fisiológica que toda prótese vai ter que ter, ela está relacionada com o quê? Ela está relacionada com uma velocidade baixa e um comprimento de jato regurgitante para dentro da câmara receptora pequeno. Então, geralmente, uma regurgitação protética fisiológica não deve ultrapassar 2 centímetros de comprimento. E ela não deve fazer aliasing. Ela deve ficar naquela regiãozinha ali, geralmente próximo à prótese. Ok isso? Não pode ser comprida e tem que ter velocidades baixas. A partir do momento que eu começo a olhar para essa prótese e ela tem uma regurgitação já com velocidades mais altas ou está indo muito para dentro da câmara receptora, essa prótese possivelmente já é uma prótese doente. Ela já tem uma falha no seu fechamento. E aí a gente tem que observar melhor o que está acontecendo. Quando você pega, por exemplo, uma prótese biológica que começa a apresentar regurgitação patológica, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o comprometimento infeccioso da prótese biológica. Nós sabemos que a endocardite pode gerar essa regurgitação mitral ou aórtica, geralmente de grande monta. Lembrem que esse paciente, quando ele colocou a prótese, você auscultava ele, não tinha nada demais. Quando agora ele faz uma insuficiência mitral, por exemplo, pela endocardite, você vai ver que o sopro se intensifica ou ele aparece. Isso já é um marcador para você de uma das complicações da prótese, que é a infecção, a endocardite infecciosa. Ok isso? Agora preste atenção. Quando eu penso em prótese biológica, eu lembro que existe a prótese stentless, stented, e hoje já existem as próteses que você pode colocar percutaneamente.
Então, existe a prótese biológica que você coloca numa válvula aórtica muito doente, num paciente que tem contraindicação à cirurgia tradicional, é a conhecida TAV. Existe também hoje uma prótese percutânea para a posição pulmonar, que é a chamada Melody. Então, a TAV para a válvula aórtica e a Melody para a válvula pulmonar. Então, são próteses que são implantadas através do cateterismo e devem ser sempre acompanhadas através, seja do ecocardiograma transesofágico bidimensional ou, se possível, com ecocardiograma transesofágico tridimensional, principalmente na válvula aórtica, quando a gente substitui a válvula aórtica por essa prótese percutânea, para a gente acompanhar o posicionamento da prótese e principalmente se existe ou não algum vazamento ao entorno dessa prótese. Então vejam, é muito importante nós estarmos atentos a isso. Outra coisa importante, às vezes, quando você vai colocar uma prótese, eu preciso fazer um estudo dessa situação. Vamos imaginar que você tem uma criança onde você tem um problema sério na válvula aórtica. E eu quero colocar uma prótese nessa criança que ela possa se ajustar com o crescimento dela. Então, o que a gente pode fazer? Nós vamos fazer, nesse caso, uma cirurgia conhecida como cirurgia de Ross. O que é a cirurgia de Ross? Nós vamos retirar a válvula pulmonar do seu ponto e vamos implantar ela na posição aórtica. Então, eu vou tirar a válvula aórtica doente, vou pegar minha válvula pulmonar nativa e vou substituir. Vou pegar essa válvula pulmonar e vou colocar ela em posição aórtica. E agora eu vou pegar um homoenxerto. Vou pegar agora uma prótese, uma válvula biológica de cadáver e vou colocar onde? Na posição pulmonar. Então, eu boto o homoenxerto na posição pulmonar e boto a minha válvula pulmonar nativa na posição aórtica. Não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia de grande complexidade, que precisa de um grande treinamento do cirurgião, mas a grande vantagem é que você não precisa utilizar anticoagulante. E o mais importante, essas válvulas vão crescendo de acordo com o crescimento da criança. Eu peguei uma válvula nativa e coloquei em posição aórtica. Outra coisa importante, quando eu tenho uma prótese biológica, eu sei que todo componente biológico tem uma chance, entre aspas, muito maior de ter suas complicações. Da mesma maneira, quando eu tenho uma prótese mecânica. Geralmente, a prótese mecânica ela tem complicações diferentes de uma prótese biológica. Veja, a prótese mecânica ela pode fraturar o disco, a prótese mecânica pode ter uma trombose, pode ter outras alterações anatômicas que apareçam nela, como os strands, que não é uma doença. Então, existem aspectos especiais a partir da prótese que você está estudando. Então, reparem que o estudo da prótese não é um bicho de 7 cabeças. Eu preciso saber o que eu vou fazer no meu passo a passo. Não é um exame onde você automaticamente coloca o contínuo e calcula gradiente. Não é assim. Então, para cada prótese, eu preciso entender o que eu vou fazer. Primeiro, a avaliação bidimensional do substitutivo. Segundo, tentar identificar se ele funciona de maneira correta, antes mesmo de você quantificar qualquer coisa. E depois, aí sim, com todo esse raciocínio pronto, eu agora vou fazer a quantificação da estenose. Veja, quando eu penso em quantificar uma estenose, o que a Sociedade Americana de Ecocardiografia preconiza? Eu preciso identificar gradientes, preciso identificar velocidades máximas da prótese, preciso calcular a área valvar protética, e se eu precisar de avaliar mais alguma coisa, por eu não ter conseguido avaliar os componentes obrigatórios, eu vou fazer o que nós chamamos de grau 2. Aí eu vou calcular, por exemplo, uma área valvar por equação de continuidade, em uma válvula protética em posição mitral. Outra coisa importante, existem particularidades. Então vamos imaginar. Quando você pega uma prótese em posição mitral, qual é o meu cuidado? Eu vou fazer o meu apical 4 câmaras, eu vou colocar o meu mapeamento colorido, identifiquei direitinho o sangue passando através
da válvula. Quando essa válvula protética está em posição mitral, a primeira coisa que eu preciso olhar é a direção do movimento do sangue. Lembrem, quando o cirurgião colocou essa prótese, ele não consegue colocar ela alinhada igual a outra. Então essa prótese ela fica direcionando o sangue diastólico para o septo interventricular e não para dentro do ventrículo esquerdo, no seu meio. Então eu preciso olhar no meu corte longitudinal, quando eu estou no meu longitudinal e boto o colorido de uma prótese mitral, você tem que ver o sangue indo para o septo, vai na ponta e volta para sair pela aorta. Ok? É um padrão diferente de uma válvula nativa. Se você observar que esse fluxo está passando direitinho para dentro do ventrículo, alguma coisa aconteceu. Ele não pode ir para dentro do ventrículo direcionado à central. Ele tem que primeiro direcionar para o septo, vai na ponta, passa pela via de saída e sai. Da mesma coisa com a apical 4 câmaras. Coloca o colorido e vejo. O fluxo não vai para o meio do ventrículo esquerdo, ele vai para o septo, vai na ponta, vem pela parede anterolateral, cruza e vai sair pela aorta. Então, isso quando eu boto o colorido eu já preciso fazer, porque uma movimentação em sentido adequado já me diz que ela não teve nenhum dano estrutural da prótese, ou uma decência, o que for. Agora eu vou avaliar somente os padrões para identificar se existe estenose ou não. Então, na válvula mitral, qual é o meu cuidado? Para a válvula mitral, eu obrigatoriamente coloco o meu Doppler contínuo e vou avaliar a velocidade máxima da onda E-protética. Isso é obrigatório. O que mais? Com essa velocidade máxima da E-protética, eu já tenho meu gradiente transprotético máximo. Se eu pegar agora com o Doppler contínuo e contornar toda a curva de velocidade do Doppler contínuo da prótese mitral, ele vai me dar o gradiente máximo protético e o gradiente médio protético, que eu preciso guardar comigo. Mas vejam, eu não posso graduar ou identificar se existe estenose nessa prótese em posição mitral sem antes eu também calcular a área valvar. Então, eu vou utilizar a equação de continuidade para o cálculo da área valvar protética em posição mitral. Atenção, nós não podemos utilizar a técnica do PHT para inferir a área, como a gente faz na válvula mitral. O PHT ele só foi testado em válvulas nativas. Então, nós vamos calcular o PHT, mas não para identificar a área, e sim para saber se existe ou não a possibilidade maior de estenose. Outra coisa importante, quando eu faço esse fluxo em válvula mitral, o que eu estou buscando? Marcadores de complicações, principalmente a estenose. Então, se uma prótese em posição mitral tem uma velocidade de E protética menor do que 1,9 metros por segundo, essa velocidade é considerada normal. Então, essa prótese está normofuncionante. Quando o gradiente, através da prótese, o gradiente médio, ultrapassar 10 milímetros de mercúrio, essa prótese não está normofuncionante. Existe uma grande probabilidade dessa prótese ser estenótica. Outra coisa importante, a área valvar protética. Nós sabemos hoje que quando a gente calcula a área valvar, houve uma pequena modificação na sua quantificação. Antigamente, uma válvula entre 1 e 1,5 de área, a gente chamava que ela era moderada, e só era grave abaixo de 1 centímetro quadrado. Hoje há uma tendência de áreas abaixo de 1,5 e menor do que 1, nós já definimos isso como uma estenose mitral grave. E abaixo de 1, uma estenose mitral super grave. Na prótese, nós não vamos fazer isso. Na prótese, se eu tiver uma área valvar protética menor do que 1 centímetro quadrado, eu tenho uma estenose protética possível, ok? Então, velocidade máxima do fluxo AE protética menor do que 1,9, está tudo ok, metros por segundo. Agora veja, o PHT eu preciso utilizar ele não para cálculo de área, mas para observar se ela pode estar se comportando de maneira estenótica ou não. O normal, quando a prótese é normofuncionante, o PHT dela deve estar abaixo
de 130 milissegundos. Se eu tiver um PHT acima de 200 milissegundos, essa prótese ela é estenótica. Então, abaixo de 130 milissegundos de PHT, normal. Entre 130 e 200, eu preciso olhar outras coisas. E acima de 200 milissegundos, a prótese mitral está estenótica. Gradiente médio menor do que 5, essa prótese possivelmente está normofuncionante. E acima de 10, essa prótese é estenótica. Agora veja, eu preciso também valorizar a velocidade máxima. O normal da onda E protética, obtida com Doppler contínuo, é uma velocidade de até 1,9 metros por segundo. Se ultrapassar 2,5 metros por segundo, isso já identifica uma possível estenose da prótese. Entre 1,9 e 2,5, condições intermediárias. Eu vou fazer uma avaliação de outros marcadores também. Vou fazer uma avaliação conjunta do PHT, da área pela equação de continuidade e também pela velocidade máxima e gradiente. Então, é dessa maneira que eu vou estudar a minha válvula mitral protética, independente se ela é mecânica ou se ela é biológica. Localizei, botei meu apical, coloquei meu colorido, mas veja, eu só vou fazer isso depois que eu já fiz toda a avaliação anatômica da prótese. Já identifiquei que é uma mecânica, já sei que é uma mono ou duplo disco, de acordo com a quantidade de fluxo que passa. Faz um apical 4. Eu estou identificando que passa 3 jatos, essa prótese ela é duplo disco. Observei, passa 2 jatos, onde um é menor, o outro é maior, eu já sei que eu estou numa prótese monodisco. Observei uma prótese de posição mitral, ela tem 2 chifrinhos, é uma prótese biológica. Ok isso? Então, eu não posso partir para o Doppler. O Doppler ele só vai acontecer depois que você fez todas essas suas inferências anatômicas. Ok isso? Então, agora eu já sei como identificar uma insuficiência protética fisiológica ou patológica, e agora eu já sei que para identificar se a prótese mitral é estenótica ou não, eu preciso fazer gradiente médio protético, PHT da prótese, área valvar protética pela equação de continuidade e calcular a velocidade máxima da onda E protética. Com essas 4 informações, eu já identifico uma prótese estenótica. Então, uma prótese mitral estenótica tem que ter uma velocidade de E protética acima de 2,5 metros por segundo, tem que ter um gradiente transvalvar médio acima de 10 milímetros de mercúrio, tem uma área valvar pela equação de continuidade menor do que 1 centímetro quadrado, e eu preciso identificar o comportamento anatômico dessa prótese. Muitas vezes eu posso fazer uma razão de velocidade agregando as minhas informações. Ok? Então, com isso, a gente finaliza o nosso bate-papo hoje. Já vai dar 7 horas, eu não quero atrasar vocês. E já convido vocês amanhã para a gente continuar esse bate-papo. Amanhã nós vamos falar aspectos da válvula aórtica protética, como eu identifico a disfunção dessa prótese, e vamos também conversar um pouquinho sobre a prótese em posição tricúspide, prótese em posição mitral e pulmonar, e vamos bater um papinho sobre a TAV e também um procedimento muito utilizado hoje para corrigir a insuficiência mitral grave, que é a implantação do MitraClip. Ok, amigos? Obrigado mais uma vez pela presença de vocês, e amanhã a gente se encontra com a parte 2 para falar das próteses cardíacas. Um grande abraço!